Olá, sejam bem-vindos. Começamos bem o nosso mês de agosto. Olá. Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Eu tô tentando segurar um negócio aqui, mas o bicho não tá querendo ficar. Fique ali, meu filho. Pronto. A gente espera um pouquinho, né? Que o Instagram anda meio vadio, né? Para entregar para as pessoas que a gente já tá online, né? Mas aí a gente espera um pouquinho, vai conversando. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca um na tela se você tá ouvindo bem. Eu sei que dá um pouquinho de delay, né? Às vezes eu falo aqui, vocês demoram um pouquinho para escutar aí, mas espero que estejam todos me escutando bem. Oi, Tati, querida, tudo bom? Ai, que bom, querida, que bom, que bom. Que bom que vocês estão gostando. Eu gosto muito do que eu faço porque eu sempre digo, tudo aquilo que eu tô fazendo aqui hoje é o caminho que eu segui para chegar onde eu estou, né? Então, assim, a Tati mesmo que me conhece, né, pensa numa criatura que, meu Deus do céu, não tinha nem respirava, né, para falar, né, de tão atacada que era, né? E hoje ainda conversando com uma amiga minha, ela disse, nossa, Eliane, mas é mesmo, né, como você era. E eu tinha que ter começo, meio e fim, e as coisas tinham que ser tudo muito rápido, né? E então hoje, o que eu vou estar falando aqui foi o caminho, assim como no mês passado, né, que eu fiz a live do perdão. Para mim foi o que iniciou, sabe? Foi o pontapé inicial, assim, para me aprofundar no meu autoconhecimento e me trazer paz, né? Hoje tudo que eu procuro na minha vida é paz. Então, paz de que eu tô bem, que as coisas não me influenciam mais, né, como era antigamente. Antes eu perdia, né, a minha paciência por qualquer coisa, mas eu nunca fui de estourar, nem de falar, nem nada, assim. Eu sempre fui uma pessoa mais de engolir, né? E não, eu acho que esse é o desejo de todo mundo, querida, é chegar nesse nível de não se incomodar, né? Eu não digo que é assim, você se incomoda e no mesmo momento você se melhora. Não, a gente se incomoda, olha para aquilo ali, mas ao mesmo tempo a gente vai pensando, tá, eu quero perder a minha paz. Eu uso muitos chavões, né? Mas não pensa que não tem coisa que me incomode. Lógico que tem, gente. Infelizmente, nós não estamos nesse nível ainda, né? Mas é o que a gente faz. Bom, é o que a gente faz, né, para estar melhor, né, todos os dias. Eu sempre falo, hoje a minha amiga falou assim, Eliane, quando você tá assim, você faz o quê? Mantro. Eu falo, Eliane, não pensa isso não é bom, controla a sua mente. A mente, ela, o nome dela é mente, porque ela mente pra gente, ela cria um monte de historinha, ela quer levar a gente pra um lugar onde a gente não quer ir, então vamos se segurar? Vamos se segurar. Então vamos lá, no mês de julho a gente falou sobre o perdão, né? Sobre o auto-perdão. Quem não viu, pra mim essa foi uma das melhores lives, né? Porque eu acho que tudo começa a partir da gente, sempre é a partir de nós, né? Nós somos o mecanismo do mundo, né? E por isso que a gente vai começar a live de hoje falando sobre isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então no mês de agosto a gente vai fazer um trabalho todinho de uma forma simples, tá, gente? Eu não vou dar nada assim mirabolante ou que a pessoa escuta a live e diga, cara, eu não tô entendendo o que ela tá falando, né? De uma coisa simples, sabe? Simples mesmo, né? Então vamos lá. Nesse primeiro dia a gente vai falar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é uma frase de Jesus. Reconhecer os sentimentos, né? Porque o maior problema do indivíduo na Terra é esse. É não reconhecer os sentimentos que ele tem, né? E muitas vezes a gente quer ser bom, todo mundo quer ser bom. E aí é isso que a gente vive, de máscara e muitas vezes servindo a alguém ou a algo que não é aquilo que a gente gostaria. Mas a gente não quer ter esse tipo de sentimento. Quais são os sentimentos que mais o ser humano tem? Raiva, inveja, tristeza, medo, frustração, culpa e mais uns 2, 3. Mas eu vou falar mais sobre esse, tá?
Bom, na segunda live a gente vai estar falando o que eu faço com meus sentimentos. Sim, porque depois que eu identifico o sentimento, o que eu faço com ele? Como eu posso me libertar dele? Não me libertar, porque a gente sempre vai ter. Tá dentro de nós, está dentro de nós, tá? Mas aí a gente vai explicar como que a gente vai estar fazendo, tá bom? Criar consciência, né, para mudança. Quais os sentimentos que eu tenho e que eu abrigo dentro de mim. A terceira vai ser reconhecer o ser infinito que eu sou, porque eu me julgo tanto, né? Porque eu trabalho tanto em cima da culpa e por que eu tenho que fazer um trabalho de mudança, né? A quarta vai ser o autoamor, se cuidar faz bem, né? E o que a gente pode estar fazendo com todos esses, com essa modificação de sentimentos, né? Eu sempre falo, gente, sabe, assim, tudo é hábito, nós temos hábito. Quando a gente vive dentro de uma família, aonde gritar, aonde a raiva, aonde muitas pessoas têm, como é que eu posso dizer, sentimentos controversos, né? Porque as pessoas, elas têm dores emocionais e essas dores emocionais elas depositam em cima de alguém e geralmente é em cima daqueles que vivem no núcleo familiar, né? São poucas as famílias que vivenciam uma forma plena de viver. Né? O que a gente mais vê aí hoje são pessoas com problemas seríssimos, né? O abandono é uma das coisas que mais hoje tem, por isso tanto suicídio, por isso é uma coisa incrível como as pessoas falam assim, nossa, mas eu nem imaginei que essa pessoa tinha essa tendência, ou quando alguém, um jovem, tem uma atitude como essa, né? Tudo isso nos abala muito, mas é porque a gente vive escondendo os nossos sentimentos, e como eu não me reconheço, dificilmente eu vou reconhecer no outro. Então o trabalho que a gente tem que fazer é esse, eu olho para mim e a partir do momento que eu olho para mim, eu reconheço mais fácil. A partir do momento que eu sou condescendente para comigo, eu também vou ser condescendente para com o outro. E isso a gente vai estar falando nesse mês de agosto. Mas a live de hoje a gente vai começar falando sobre conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando Jesus falou isso, ele demonstrava nitidamente de que a gente necessitava se conhecer para ser livre. Porque a liberdade não é uma coisa que venha do dinheiro, que venha de você viver de forma egoísta. Não, a liberdade, porque tem gente que fala assim, não, eu só faço o que eu quero, isso, aquilo. Às vezes eu digo isso, sabe, que eu só faço o que eu quero. Na verdade, não é que eu só faço o que eu quero, eu escolho o que eu quero fazer. Nem tudo que eu faço é o que eu gostaria, mas eu entendo das minhas responsabilidades, né? E o que aquilo pode acontecer se eu tiver aquele tipo de atitude. Bom, e quando Jesus falou sobre isso, né, da liberdade, é porque a liberdade ela é tudo da nossa vida. E a liberdade ela não tem a ver com liberdade financeira, ou você viver sozinho, não, nada disso. Tem gente que vive sozinho e vive numa prisão, né? Tem gente que tem dinheiro e vive numa prisão. O que a gente vai falar aqui hoje é essa liberdade de você viver pleno. Né? E o que é viver pleno? Não é que eu não vou me incomodar, não é que eu não vou ter tristeza, não é que eu não vou ter raiva, não é que eu não vou ter... Não, gente, as pessoas acham que elas não podem sentir esse tipo de coisa. Isso está dentro de nós. Um dia eu escutei uma palestra do Haroldo Dutra e que ele falava assim, e que foi uma demonstração assim que sabe quando você entende perfeitamente isso? E ele falando, nós temos todos os tipos de sentimento, e isso faz parte do ser humano, menos o psicopata, tá? O psicopata tem sentimentos que ele não tem, mas aí já é uma doença, né? Ele chega num grau de doença e aquilo se desenvolve, né? É um tipo. Vamos falar do povo mais ou menos normal que nem nós, né? E aí ele fala sobre isso, né? Sobre que nós temos todos esses sentimentos, e esses sentimentos são como cavalos selvagens, né? Não sei se vocês conhecem, eu já conheci algumas pessoas que são tipo uma bomba relógio, né? Eu já fico com medo do que a pessoa iria falar, né? Ela estourava e aquilo, nossa, eu tenho muita coisa de vergonha alheia. É muito engraçado que eu vou assistir um filme e se o filme tem alguma coisa de vergonha alheia, eu já passo, né? Porque eu fico constrangida pela pessoa. E pessoas assim, é uma raiva muito grande dentro de si, né? E a raiva geralmente é dela própria, né? E aí o que acontece? Ela fica nesse desatino, né? E aí ele falando o seguinte, que todos nós temos todos os sentimentos dentro de nós, mas que são todos selvagens e com o tempo a gente vai domando,
né? E aí a gente olha para ele, como que eu posso domar algo se eu não reconheço que ele está dentro de mim? Né? E esse era uma das minhas grandes dificuldades, né? Quando eu comecei a fazer terapia, nossa, eu não me conhecia em nada, né? E, gente, há exatamente 13 anos atrás, não tinha o movimento que tem hoje para isso, para autoconhecimento, a internet fornecendo tantas coisas, né, no qual a gente pode estar participando, essas lives, né? Olha quanta gente se beneficiou nessa pandemia de estar tendo tempo para olhar para isso, né, e conhecer pessoas que puderam ajudar na sua evolução. E quando ele fala disso, é a pura verdade. Todos nós temos todos os sentimentos e não tem problema nenhum. O problema é o que eu faço com esses sentimentos, né? E foi isso que eu comecei a entender. Não tem problema nenhum ter raiva. O que eu não posso ter é ataque neurastênico. Eu não tive muitos, mas uns 5 na minha vida, né? De bater assim, de quebrar. Dei um soco no fax. Faz tempo isso, faz muito tempo. E dei um soco no fax, empurrei uma porta, quebrei uma caneca cheia de café. Todas as vezes que alguém for falar com você e ela olhar para cima, esse movimento dos olhos é para procurar no cérebro aquilo que ela já vivenciou, tá? E eu adoro essas coisas porque quando a pessoa tá falando, né, sabe aqueles filmes que ele fala, né, da mentira, né? O cara que olha para esquerda, o cara que olha para direita, né? Sempre tem um porquê de estar fazendo isso. E aí eu comecei a entender, porque eu não reconhecia isso dentro de mim. Então eu não reconhecia que tinha raiva e eu achava que era o outro que fazia com que eu tivesse raiva. E aí, quando eu acumulava essa raiva, porque eu nunca fui de falar, eu tinha ataque neurastênico, né? Então, quando eu comecei a fazer terapia, eu comecei a ver que eu tinha esses sentimentos, mas eu também não sabia o que fazer com eles. Muitas vezes a gente começa a achar que a gente tem que viver com eles, né? E olha as pessoas que têm um pouco de evolução e a gente pensa, nossa, como eu gostaria de ser assim, né? E quando eu comecei com esse Instagram, né? Foi isso, porque as pessoas olhavam e diziam, nossa, Eliane, você se transformou numa outra pessoa, porque quem me conhece sabe como eu era, né? E eu penso que o melhor de tudo da vida é isso, né? É a gente poder vivenciar algo e esse nosso caminhar, a gente mostrar para outras pessoas, né? E a pessoa olha e fala, nossa, eu também fui assim como a Eliane, então eu também posso, né, me melhorar. E foi assim que eu comecei, sabe, a olhar. Palestrantes que falavam, nossa, eu tenho um problema sério no joelho, eu sei que é o meu orgulho. Né? Então, olha que coisas, né? Um dia assistindo uma palestra do Haroldo, ele estava com o joelho operado e ele falando assim, eu reconheço esses sentimentos em mim, é o orgulho, eu não me abaixo, eu quero que as coisas sejam do meu jeito. E como ela não é do meu jeito, o que que eu faço? Eu começo a birrar com a vida. Né? Só que tudo pior para mim. Quando ele falou aquilo, eu falei, meu, é tudo que eu acredito, que é somatização, né? E aí, continuando, ele falando dessa palestra, ele fala de todos esses animais que é como cavalos selvagens dentro de nós e que a gente vai domando ele. E no primeiro momento a gente precisa segurar a rédea dele e ficar segurando firme, né? E quanto o tempo vai passando, a gente vai fazendo o quê? A gente vai vivenciando os sentimentos, reconhecendo ele dentro de mim e os meus cavalos não precisam mais ficar sendo segurados pela rédea, né? Ele já fica ali, ele olha e deixa. Sabe por quê? Porque tudo, a grande maioria do que os outros fazem para nós, ou que eles fazem para o universo, é problema deles, né? Assim como era o nosso. E quando a gente fala que você evolui, é isso, é a partir de você. As pessoas podem ser o que elas quiserem, elas têm o direito de ser o que elas quiserem e elas têm o momento delas de evolução, né? E quando a gente aceita a nossa imperfeição, a gente aceita a imperfeição do outro. Né? Então isso é a coisa mais bonita hoje da gente entender no autoconhecimento. Por que ele é tão importante na minha vida? Né? Ele é importante simplesmente porque a partir de mim todo o resto acontece. Né? Então, quando você olha uma pessoa que não tem crescimento pessoal ainda, tudo que dizem para ela, ela aponta o errado do outro, né? Eu me lembro quando eu falava para minha filha, faz isso, ah, mas tu, mãe, e tu, mãe? Né? Então isso é muita falta de crescimento pessoal. A gente tem que olhar as coisas. Isso serve para mim?
Não, não serve. Então, descarta. Isso é a pessoa projetando em cima de mim, esquece. Hoje eu tenho uma amiga veio falar comigo, e daí a gente conversando, e ela falando, oh, nossa, isso me irrita, né? Daí eu falei, ela assim, por que isso me irrita? Daí eu falei assim, eu tenho um pouco disso também. Quando eu olho pessoas que eram parecidas comigo, né, isso me incomoda, né? E, na verdade, não é a pessoa que me incomoda, é eu reconhecer que eu já tive isso dentro de mim. Então, quando a gente começa a trilhar o caminho do autoconhecimento, além da gente identificar os sentimentos, a gente também vai começar a fazer o quê? A gente vai começar a se reconhecer nas outras pessoas, né? E quando a gente se reconhece nas outras pessoas, qual o nosso caminho a seguir, né? O nosso caminho é se acolhe. Quem se acolhe, acolhe o outro. Quem se irrita com o outro não se acolheu, né? E hoje eu falei para ela, eu falei, olha para tudo isso que você vivenciou, as ignorâncias que a gente tem na fala, né, gente? Olha para tudo isso e aí comece o auto-perdão, porque tudo começa a partir de nós, né? E quando nós chegarmos num ponto de evolução, nós não vamos poder, ai, pessoa, me perdoe, a gente não vai nem se ofender, né? Quando a gente vê um Mahatma Gandhi passando por todas as coisas que passou, você acha que ele precisou perdoar aquelas pessoas? Não, porque ele nem se ofendeu. Ele entendia muito bem que aquilo não era dele, era das outras pessoas. Ele era pacificador, né? Então, quando a gente olha uma Madre Teresa de Calcutá pedindo, né, e o cara gospe na mão dela, ela diz o quê? Ah, isso foi para mim. E para os pobres, o que você vai dar? Né? Então a gente tem que entender que essas pessoas chegaram nesse nível, mas não é por acaso, é um trabalho árduo que a gente tem que fazer, né? E a gente tem que amarrar esses sentimentos. E hoje a gente conversando sobre isso, eu falei, não adianta, é mudança de hábito. Se eu tenho o hábito de fazer, eu conheço uma pessoa que ela, mas eu não consigo. Não, não é porque você não consegue, você não quer. Porque tudo na vida é assim, eu posso conhecer a verdade, eu conheço o caminho para chegar lá, vocês estão participando, se vocês vão participar de todas as lives do mês de agosto, você vai entender. Assim como quem participou das lives do mês de julho, falando sobre o perdão, ele tem um passo a passo de como perdoar. Agora, eu só vou Tem gente que fala, mas eu não consigo perdoar. Eu falei, como que você se reconhece? E a pessoa fala, não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Eu falei, primeiro passo, não fale mal de você. Nunca fale mal de você. Não aceite isso. Porque a gente é o que a gente pode ser. Mas eu respondi para minha mãe. Beleza. Por que você fez isso? Pronto, olhe para aquilo, não faça mais. É assim, mas é um desejo ardente que a gente tem, né? E de segurar a língua dentro da boca, né? Não é uma coisa muito fácil. Eu era ao contrário, tá? Eu sempre fui de engolir. Apesar das pessoas olharem para mim e falar assim, nossa senhora, mas você é tão falante, isso, aquilo. Mas eu sempre fui de engolir. Esse era o meu mental, tá? Ainda bem que não tive problema de tireoide, mas sempre fui de colocar tudo pra dentro, né? Por isso fumei durante 30 anos. Quando eu comecei a fazer terapia, comecei a me resolver, parei de fumar, porque o fumar nada mais é do que engolir tudo, né? Então, fumar, ele apazigua o quê? O nosso mental, mas não deixa eu reconhecer todas as coisas que eu tenho dentro de mim, né? Então, quando a gente fala dessa liberdade, dessa frase de Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará, é isso. É nós olharmos para dentro de nós e a gente reconhecer todos esses cavalos selvagens que eu tenho e o que eu posso fazer com ele, né? Todo cavalo para ser domado, gente, a gente vai lá, vai encilhar, vai segurar as rédeas, assim é com a gente, né? Mas esse movimento todo, tá? E que a gente também vai estar falando nesse mês agora, tem um pouco a ver com consciência, né? Como que eu crio consciência? Então vamos lá. Primeiro passo para que a gente crie consciência é reconhecer o que eu tenho. Quando acabar a live, senta e escreve, né? Escreve qual o tipo de sentimento que eu tenho, né? Por exemplo, vamos falar da inveja. Quem aqui tem inveja? Né? Aí as pessoas falam, não, eu não tenho, não, eu também não tenho, não, eu não sou invejosa, não, eu não sou invejosa. Quando você olha um casal que vai lá e bota uma foto no Instagram super feliz, você olha e você pensa o quê? Nossa, que inveja, porque muitas vezes a grande maioria das pessoas tem adversidades dentro de casa, né? Tem adversidades no lar. Eles também devem ter, mas é uma foto do Instagram. A gente olha e pensa, nossa senhora, antes de ontem foi o aniversário do marido da Gisele Bündchen.
Nossa, as fotos dela, aquela mulher sem maquiagem, sabe? Aquela cara plena e aquele marido maravilhoso. Meu Deus do céu. Aí você olha, aí fiz um print e mandei lá no grupo das minhas amigas, né? Daí eu falei assim, Afe Maria, gente, que é isso, né? E são as pessoas, sabe? Ela voltada pra natureza e não sei o que e tal. Aí, claro, lá no fundinho a inveja fala, mas também se eu tivesse o dinheiro que ela tem, né? Às vezes não é nem consciente esses nossos pensamentos, mas tá ali. A mesma coisa é quando você olha uma pessoa com um corpo maravilhoso, né? E você olha para aquela criatura, ai meu Deus, eu queria tanto aquilo, mas não consigo parar de comer. Aí a gente já começa, vai ter um monte de plástica. Tá? A desvalorização do outro é uma coisa muito engraçada na inveja, tá? Quando você vê uma pessoa desmerecendo a outra, muitas vezes é a inveja que tá ali, né? De algo que aquela criatura tem. E eu sempre fui uma pessoa assim invejosa, né? Sempre fui. Eu olhava e não é que eu queria aquilo que a pessoa tem, por exemplo, um marido maravilhoso. Não queria o marido dela, né? Mas eu queria ter esse tipo de coisa, né? De passar por esse tipo de sentimentos e vivências. E quando eu olhava um corpo maravilhoso, assim, no Instagram, eu pensava, ai meu Deus, eu queria tanto um corpo desse, né? E quando eu fiz um curso de psicologia e espiritualidade, que foi o que me trouxe muito do entendimento que eu tenho, né, de olhar para dentro, né, e reconhecer, porque a terapia, a gente fala, vai se transformando e muitas vezes você não consegue fazer essa análise de tudo, né? Por quê? Porque o terapeuta vai deixando você ir caminhando naquilo ali, né? Quando você faz curso, os cursos, ou como uma live como essa, se você olhar, você vai entender alguma coisa que está dentro de você, né? E quando eu fiz esse curso, que foram 4 anos de curso, e a gente estudou 2 livros, e foi assim uma coisa, foi um despertar muito grande, né? E quando eu olhava para aquilo, né, e um dia o professor pegou e falou assim, não tem problema nenhum a gente ter inveja, né? Agora, o que você vai fazer com essa inveja? E era tudo que eu acreditava, o que eu faço com esse sentimento, né? E aí ele olhou para mim e falou assim, é muito fácil a gente acabar com a inveja. É que esse meu professor é uma pessoa maravilhosa e ele desencarnou o ano passado, não, no começo desse ano, em março, e ele teve ela, né, que perde a musculatura, né, do braço, tudo, e depois da respiração e tudo, mas era uma pessoa de um conhecimento, assim, incrível, meu Deus do céu. E aí, o Luiz dizia pra gente, assim, não tem problema nenhum, né? Agora, se você tem inveja, pensa comigo, o que você vai fazer com esse sentimento? Né? Qual o ônus que você vai pagar para ter esse bônus? Então, todas as vezes que eu vejo uma pessoa nas ilhas, nas Maldivas, por exemplo, eu gostaria de ir para Maldivas, não sei vocês, né? Mas eu gostaria muito, né? E eu olho, né? Bom, quer pagar o ônus para ter esse bônus? Né? E aí eu penso, quero, então eu vou trabalhar mais, eu vou economizar daqui, eu vou dali para poder realizar isso, né? Eu gostaria de ter esse corpo maravilhoso. Você quer pagar o ônus para ter esse bônus? Você quer ir todo dia malhar, mudar a alimentação, comer pouco e isso e aquilo e muita proteína? Você quer isso? Eu penso, não, eu faço yoga porque eu quero ser uma velhinha elástica, né? Eu tô com 58 anos, daqui a pouco mais um pouquinho eu já tô com 59 e mais daqui a pouco eu tô com 60 anos, né? Então eu quero ser uma velhinha elástica, sabe? Com mobilidade, é isso que eu quero. Então todas as vezes que você olhar para algo e você desejar aquilo, pergunta, você quer pagar o ônus para ter esse bônus? Para ter um casamento maravilhoso, o que você vai fazer para isso? Né? Porque é muito fácil eu botar toda a responsabilidade na outra criatura e a minha corresponsabilidade. E será que eu estou perdoando aquela pessoa por algo que ele me fez? Eu vou passar a minha encarnação todinha cobrando dessa criatura todos os dias, né? Então tem um monte de coisas que a gente tem que olhar. Então a inveja não tem problema nenhum, mas o que eu vou fazer com esse cavalo selvagem? Né? Eu vou querer pagar esse ônus para ter o bônus? Pensa nisso. E assim foi quando eu comecei a eliminar a inveja. Aconteceu uma coisa esses dias, eu mandei uma mensagem para minha mãe. Ai, mãe, fiquei com inveja, não sei o quê. Mas já passou, porque eu entendi que eu teria que pagar o ônus para ter aquele bônus, né? E eu não quis pagar. Então, eu deixei ir.
né? E aí foi só 2 segundinhos, né? Esse é o bom da gente reconhecer os nossos sentimentos. Quando a gente reconhece, boa noite, gente que tá entrando. Quando a gente se reconhece, é muito mais simples da gente resolver, né? Outro sentimento, o medo. Bom, eu vou falar do medo e já vou falar se você... Tem gente que fala assim, não, mas eu não tenho medo de nada, né? Eu sou uma pessoa super corajosa, mas eu tenho medo. Quando você reconhece que você tem medo, eu vou mostrar no rosto onde você reconhece que você tem medo. Aqui, essas papadas, aqui, tá vendo? As olheiras e as papadas, elas estão relacionadas com o rim. E o rim é o órgão do medo, né? E foi muito engraçado porque eu há uns 4 dias atrás, mais ou menos, hoje é quinta, terça-feira, mas não foi, mas foi no final de semana, veio uma coisa, uma intuição, e eu falei, isso vai acontecer. Porque a gente tem que parar de ir com a mente lógica, sabe? A gente tem que se conectar, o nosso anjo da guarda tá ali querendo mandar mensagem, a gente fica entrando numas noias. Então, entra em harmonia. Pronto, eu fiquei, o que tá me incomodando? Eu não tenho nada para me incomodar, o que tá me incomodando? É alguma energia que tá vindo, né? E eu pensei, isso não é meu. Universo, o que você está querendo me dizer? Me veio uma coisa na cabeça. Beleza, falei, vamos esperar que segunda-feira vai vir, né? Dito e feito, veio, né? E naquele momento eu pensei muito e tal, mas eu nunca sei a resposta da pessoa e isso me dá um pouco de medo, porque pessoas do controle, elas querem controlar tudo. Eu sou esse tipo, gente. Eu sou signo de terra, né? Pensa numa criatura aterrada. Eu, Eliane Coral, né? Então, e aí me deu medo. Quando chegou na terça-feira, eu fui na minha osteopata, que eu adoro, porque eu adoro que me aperte, que me bote no prumo, né? Eu tenho isso. Adoro, né? E aí quando eu cheguei lá, daí começamos a conversar, daí ela falando assim, você tá com... Não sei o que nós estávamos falando, eu falei assim, não, eu passei muito medo essa semana. Tu, Eliane? Eu falei, eu acho que sim, dela. Por quê? Porque olha aqui, como eu tô cheia de papada, ela é mesmo, e as minhas papadas tinham ido embora. Daí ela, meu Deus, é mesmo. Mas por que você teve medo? Contei a situação, né? E aí comecei a fazer um trabalho comigo mesmo. Por que você tá com medo, Eliane? Essa é a vantagem de reconhecer os sentimentos. Porque quando a gente reconhece os sentimentos, gente, você é livre. E a liberdade é a coisa mais grandiosa que a gente pode ter, né? Então, espera que a minha folhinha tá querendo cair, fica aqui. Que eu boto um roteiro, né? Porque se não tem roteiro, já viu, né? Falo demais, tá? Então, quando a gente reconhece, né, os sentimentos, a gente trabalha ele. Por exemplo, eu tinha pavor de lagartixa. E era incrível que eu ia nos hotéis, a lagartixa caía na minha cabeça. Eu já fui tomar banho, ela tava na esponja. Eu grávida, eu botei uma saia para alargar o elástico. Ela entrou dentro da saia. Quando eu vesti, ela começou a subir na minha perna, né? E eu tinha um porquê, né, disso tudo acontecer. Eu entendi depois o movimento do universo que queria que eu olhasse para aquilo de uma coisa que aconteceu na minha infância, né? E a lagartixa, eu tinha pavor. E quando eu comecei a olhar para isso e trabalhar isso, eu pensei, Eliane, por que você tem medo de um bicho desse, né? E foi incrível, porque um dia eu estava fazendo um curso sobre Freud, né, e aí falando sobre o pequeno Hans, sobre sonhos, né? E na hora, sabe assim, sabe quando você pede para o universo porque você quer entender as coisas? E na hora me veio, sabe, por que o medo da lagartixa, né? E aí eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. Então, quando a gente reconhece as nossas debilidades, é muito mais fácil da gente conseguir controlar. E eu falava pra mim, por que você tem medo da lagartixa? A lagartixa vai te comer? A lagartixa vai te bater na cara? A lagartixa vai... então, nossa, minha filhada também tem pavor de insetos, sabe? Fica louquinha. Então, não teve o curso de somatização, tá? Mas eu tô montando, depois vocês podem fazer comigo. Eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? As pessoas perguntam, como você aprende por somatização? Gente, é lendo, é seguindo autores. A minha acupunturista, ela fez o curso dela na China. Então, assim, é tudo, sabe, que eu vou pegando e vou vendo o que tem lógica. E aí eu quero pegar isso e montar um curso, né? Para que a gente possa estar olhando. E do meu jeitinho, né, gente? Porque eu tenho o meu jeito de falar, né? Como diz a minha filha, mãe, tu fala do jeito que a gente entende, né?
E foi muito incrível, assim, ó, como eu vou me libertar do medo de insetos, tá? Presta atenção, que foi o que aconteceu comigo. Um dia, eu cheguei em casa e tinha uma lagartixa dentro da minha casa. E aí, eu olhei pra ela e falei assim, querida, olha só, a casa é minha. Porque, gente, existe uma coisa que é poderosa, que é você começar a decretar as coisas, tá? E aí, eu olhei pra ela e falei, lagartixa, a casa é minha. Eu não te quero aqui dentro. Se eu quisesse, eu não tinha um mata-mosquito que eu boto aqui pra soltar o tempo inteiro cheirinho pra matar. Você tá fazendo o que aqui dentro? Eu vou te deixar aqui nesse banheiro, vou abrir a janela e você vai-se embora. Se você não for, eu vou te matar, tá bom? É o combinado. Beleza. Chegou no outro dia, fui procurar a lagartixa, a bicha tinha sumido. Falei, nossa, olha como a pessoa tá boa, até pra mandar nas lagartixas. Beleza, passou. Teve uma outra época, entrou outra lagartixa. E aí a minha filha me liga, ô mãe! Por isso é que eu falo, a gente tem que cuidar muito daquilo que a gente tem, porque a gente acaba passando pros filhos da gente, né? A minha irmã, ela tem pavor de bicho, de inseto. Pensa na minha filhada, é outra pessoa também cheia, né? E eu tinha medo de lagartixa, a minha filha tinha medo de lagartixa. E aí ela me liga, mãe, tu não vai acreditar, tem uma lagartixa aqui, eu não vou conseguir dormir dentro de casa, eu vou ter que sair de casa. Eu falei, tu é louca, guria, bota um pano embaixo da porta que ela não entra, né? Ela dormiu com um pano embaixo da porta. Gente, a gente conta isso pros outros, as pessoas não acreditam, mas é verdade, né? E aí ela dormiu. Eu cheguei no outro dia e fui atrás da lagartixa. Eu falei, mas meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo aqui dentro da minha casa, né? E fui lá, achei a bicha, procurei, eu falei, eu vou fechar esse cômodo e vou abrir a janela e você vai se embora, né? E agora quem manda aqui nessa casa sou eu, a casa é minha. Pronto, gente, a gente tem que destrinchar o medo. Ela não foi embora, o que eu fiz? Peguei uma vassoura, matei, peguei um papel higiênico e atirei pela sacada, tá? Bom, é isso aí. Não dá pra gente também assim, tem uma barata, eu vou conseguir dormir. Não, eu tenho que matar a bicha, tá? Ou eu durmo em outro quarto. Eu tenho também, eu não tenho essa coisa. Só que antes, gente, eu tremia. Eu um dia fui tomar banho e eu tava com a esponja e a hora que eu passei a esponja, a lagartixa caiu. O chuveiro ligado, a lagartixa e eu. Eu entrei em pânico, eu não conseguia gritar, não conseguia chamar minha mãe, eu tava grávida e eu perdi a criança. Né? Do medo. Então assim, ó, o medo, ele é uma coisa real, só que eu não posso deixar ele me dominar, né? E se eu deixo o medo me dominar, como que eu vou viver nessa terra? Não tem condição. Então eu tenho que começar a ter o quê? Dispositivos. E isso eu aprendi na terapia. E a minha terapeuta dizia assim, por que você tem medo do fulano? Ai, não sei, guria, quando ele fala comigo eu até olho pra baixo e tal, e tal, e tal. Por quê? Você acha que ele vai te dar na cara? Não. Ele vai gritar com você? Não. Ele vai te esfaquear? Não. Ele vai te dar com uma paulada na cabeça? Não. Ele vai gritar com você na frente dos outros? E aí ela começava a trazer coisas, né? E eu falava, não, nada disso vai acontecer. Então pronto. E aí eu comecei a pensar, que isso? Os sentimentos todos nós vamos ter. Mesmo eu hoje, que já enfrento um monte de coisa na vida, quando eu não sei o que vai acontecer, o que aconteceu? Olha aqui, cheio de bolsas aqui embaixo, a bicha veio com tudo, né? E as olheiras. Por quê? Medo. Então, não importa o tempo passar, não importa o crescimento que você vai ter, mas a gente vai continuar tendo os sentimentos dentro de nós. Mas o que a gente vai fazer com ele? Então, vamos começar a reconhecer. Quando acabar a live, anota. Eu tenho medo do quê? Eu tenho medo disso, disso. Eu tenho medo disso, né? Eu tenho medo de ficar pobre, eu tenho medo... Cara, eu sou taurino, pensa numa criatura que tem medo de ficar pobre, né? Aí ontem o menino que tava aqui montando o móvel falou assim, eu não tenho medo que eu já sou pobre. Aí eu falei, não, você não é não, você tem uma casa, você tem comida, você tem um trabalho, nós somos ricos, né? Quando a gente tem isso, né? Então é um medo irreal, né? Existe o medo real e o medo irreal, tá? Então se a gente tá trabalhando, se a gente tem... Então a gente tem que acabar com isso, né? Então a inveja... Já dei a dica, né? Sempre quando você ficar com inveja, pega. Você quer pagar o ônus para ter esse bônus? Se você não quer, deixa isso para lá, né? Então eu limpo a minha mente. Mas mesmo que eu limpei, a inveja vai continuar ali. Só que vai ser um cavalo domado, né? E é isso que é o mais importante. É isso que traz sanidade, liberdade. O outro pode fazer o que quiser. Ele pode me gerar medo. Ele pode fazer a minha inveja vir. Ele pode despertar a minha raiva. Tudo isso, mas o que eu vou fazer com ela? Porque tudo depende de mim,
né? Então, é isso que hoje eu desejo para vocês. Não pensa que eu não saio um pouco da linha, assim, de gritar essas coisas não, porque eu nunca fui, sabe? Mas eu fico meio puta também, assim, aí às vezes eu falo, a minha técnica sempre é falar na frente do espelho. A minha mãe sempre teve isso desde nova, e ela dizia, todas as vezes que eu estiver chateada com isso, com aquilo, eu vou pra frente do espelho e falo. E é uma técnica que ela usava, sabe? Que engraçado, né? Porque a gente vai se transformando, quem está à nossa volta vai se transformando, né? O exemplo sempre é o melhor caminho. Então, olhe para você, se transforma, os filhos vão se transformar, né? Eu vejo a minha filha, meu Deus do céu, eu há 14 anos atrás eu era uma pessoa totalmente diferente. Quem conhece a minha filha fala, meu Deus, mas que pessoa maravilhosa. Mas antes também ela tinha as coisas dela, porque era muito parecida comigo. Então, são isso, sabe, assim, que a gente tem que olhar. A tristeza. A tristeza é um dos sentimentos hoje que mais toma conta do mundo, porque quem não tem tristeza, né? Tristeza tá ligada ao pulmão. Então, por isso que o Covid tomou conta, né? Quem tem tristeza profunda acaba o quê? Muita gente acabou desencarnando por conta disso. Muita gente acabou entubada. Muita gente saiu de lá e vai transformar a vida, porque quase perdeu a vida e aí começa a dar valor, né? Então, a gente olhando para esses nossos sentimentos de tristeza, vai limpar. Hoje, eu recebi uma notícia de uma amiga nossa que ela tá com pneumonia com suspeita de tuberculose, né? E aí eu fui falar com ela, né? E eu falei, nossa, não acredita, assim, mas como que você tá, né? Ela não é muito mais velha do que eu, mas eu chamo ela de senhora, né? E aí eu peguei e falei, né? Você sabe, né? Quando eu me conectei, eu pensei, por que que fulano tá passando por isso, né? Se pulmão é tristeza, e ela sempre se vende uma pessoa positiva e alegre, né? Sempre a minha filha fala, mãe, quando você ficar velha, fica parecido igual a fulana, mãe? Falei, fico. E se eu não ficar, vocês podem me cutucar. Então ela é uma pessoa feliz, você olha, tá sempre conversando. Por isso que a gente, quando olha a parte de fora, não reconhece o que tá dentro. E aí, eu sei que ela, conversei com ela, daí eu peguei e mandei, né? Olha, quando eu pensei na sua situação, eu fiquei pensando, qual a tristeza tão grande que essa criatura tem dentro de si para gerar uma doença como a tuberculose, né? De comprometer tanto o pulmão. E aí eu falei para ela, sabe o que me veio na mente? Quando a senhora se separou, que aconteceu tudo aquilo, ela era louca pelo marido, e aí eu fui falando, né, sobre isso, né, e aí ela pegou e falou assim, meu Deus do céu, Eliane, como você consegue se conectar assim na energia das pessoas? Eu parei para pensar e eu vi, por que eu tenho essa tristeza lá dentro, apesar da minha vida ser maravilhosa, a minha vida financeira, isso, aquilo, daí eu falei, porque a gente tem uma mania de se vender para os outros. E a gente tem que começar a olhar as nossas caixinhas, né? Então todo mundo tem tristeza, mas o que você vai fazer com essa tristeza que você tem dentro de você? Você vai se transformar, ou ressignificar aquilo ali? Você vai olhar, e daí eu falei pra ela, sabe o que você faz? Volta lá atrás, quando você se separou, sente aquele sentimento. Se tiver que xingar aquela criatura, xinga, né? Porque a gente tem uma coisa de querer ser bom, sabe? Mas ser bom pra quem, gente? Pra quem? Né? Então a gente tem que parar com isso de vender que eu perdoei, não, mas perdoou verdadeiramente, né? Se limpou, né? Então essas coisas que a gente tem que olhar, não tem problema nenhum, já falei, não tem problema nenhum a gente ter raiva, inveja, medo, tristeza, nada tem problema, mas reconheça isso dentro de você, porque a gente só se cura quando a gente se reconhece, né? E aí ela falou, Eliane, eu vou fazer isso mesmo, eu falei, faça, e ela tem pavor de agulha, né? Eu falei, nossa, uma coisa para limpar os órgãos, né? A acupuntura é maravilhoso, porque desbloqueia, né, o órgão, né? Mas eu falei, a senhora não gosta de agulha, né? Eu fiz um negócio também que eu amei, né? Que se chama terapia neural, né? E geralmente é feito por dentista, foi descoberto na Alemanha em 1920. É a procaína misturada com água e você coloca em pontos, né? E aquilo ali onde tem dor e tudo, e aquilo vai dá um reset nas células, sabe? Deixa eu ler o que está escrito aqui. Existe um exercício para fazer o dia a dia para colocar... Esqueci essa... Tem sim, tem. Eu já vou estar falando. Então, e aí eu falei, nossa, mas essa também não dá pra senhora, que a senhora não gosta de agulha, né? Daí eu falei, quem sabe faz uma cura quântica, né? Que é um negócio com uma maca, que tem umas harpas embaixo. A pessoa que fez diz que as células vibram, né? Então hoje, gente, a gente não tem que passar trabalho sozinho.
Se Deus permitiu que toda essa tecnologia viesse para o mundo, sabe? E essas pessoas que estão as facilitadoras, que trazem as coisas para nós, se Deus permitiu isso, a gente tem que procurar isso. Eu sei que infelizmente tem a parte financeira, né? Mas quantas coisas, como uma live como essa, que eu espero que vocês estejam gostando, que estejam aproveitando, sabe? Que tira alguma coisa disso, né? Então é um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Ontem eu estava estudando o curso do Andrei, que é Aprofundamento em Constelação Familiar. Nossa, ele falou um negócio assim que, sabe assim, quando são 15 segundos que eu voltei 4, 5 vezes para escutar a fala, aquilo tomou conta da minha mente, sabe? E eu ainda mandei um áudio para minhas amigas, eu falei, olha que profundo isso. Então a gente tem que aproveitar tudo isso, né? Se Deus permitiu que tudo isso viesse para nós, é porque é para trazer a cura, porque muitas vezes sozinho a gente não dá conta, tá? Olha, o exercício que eu sempre fiz para todas as tristezas que eu tenho, porque pensa numa criatura com tristeza. Por isso que eu tenho um pouco de colesterol alto e tenho um pouquinho de triglicerídeos. Por quê? Porque eu sou uma pessoa mimizenta. E eu falo para mim mesma, quando eu vou tomar banho, pare de ser mimizenta, porque senão você não vai se curar. Isso vai trazer uma doença mais grave, depois você não chora, tá? Então quando eu começo, ai meu Deus, eu já falo, vai ser mimizenta? Né? Assim é com a tristeza, tá? Você tem que voltar naquele ponto da tristeza, tá? O que isso me incomoda? Tá? O que isso me traz? Qual foi a atitude da pessoa? E eu olho para aquilo, sabe? Para aquela situação. Não pensa porque eu já não passei, gente. As minhas amigas falam, nossa senhora, a Eliana é muito dramática, né? Mas é porque, tipo, ontem a gente tava falando sobre isso, que a minha mãe era costureira, meu pai era alcoólatra, meu pai sofreu um acidente, quebrou os 2 braços, as 2 pernas, e o cara que tava do lado dele voou pelo para-brisa, morreu, bateu a cabeça e morreu, e a minha mãe dormia 2 horas por noite, a minha avó sem uma perna dentro de casa por conta da diabetes. Então pensa assim, era só desgraça, gente. Então não dá pra criança ser feliz no momento desse. Se a gente passava necessidade, se a gente faltava comida. Não faltava comida porque a minha mãe era amiga do açougueiro e ele mandava os ossos, sabe? Quando ele tirava a carne, mandava os ossos e a gente fazia sopa. Quase todo dia era sopa. Por isso que quando alguém fala assim, ó, vamos tomar uma sopa, eu falei, vá pro inferno, né? Agora até melhorou, porque a minha mãe faz sopas maravilhosas, né? Aprendeu, né? Porque na necessidade a gente aprende. Então a gente já passou por muita tristeza. Mas como que eu faço para me limpar isso? Eu volto na cena, né? E eu penso, meu Deus, que triste, a gente não tinha o que comer, era só aquela sopa. E aí eu faço o trabalho ao contrário. E eu falo, que bom que a gente tinha uma sopa para comer. E olha que bom que a sua mãe tinha um amigo que era açougueiro e que dava o osso para fazer a sopa e tinha proteína, né? Não era só batata. Então, às vezes a gente tem que voltar naquela, sabe, naquele momento ali, né? E quando você volta naquele momento, você consegue olhar para aquilo e fazer a limpeza, né? Hoje, gente, eu reconheço que a vida da gente, ela não é simples. Todo mundo tem dores emocionais, todo mundo tem, sabe, problemas, todo mundo tem, não pensa, sabe, essas coisinhas de internet é só vendeção. Todo mundo tem dores emocionais. É muito difícil, mas hoje as pessoas têm a oportunidade de se limpar, né? Quando eu fiz a live do ano passado, a Ana Paula, minha amiga, ela fala, tudo que é meu é muito. Mas é até engraçado porque eu gosto de ser assim, sabe? Assim, eu sou meio exagerada, né? Mas, e quando a gente olha para isso, sabe? Para todas as tristezas que a gente passou, quem, né? Não perdeu um pai, com a minha amiga Ana Paula, perdeu o pai jovem, né? Cara, é fácil isso? Não, não é fácil, né? É fácil você ter uma avó dentro de casa sem uma perna, a minha mãe dormindo pouco. Não tem, assim como é a minha vida, é a vida de vocês. Tem dificuldades, né? E eu falo que tudo que eu falei no mês de julho sobre o perdão foi isso. Eu tive que fazer um trabalho para perdoar o meu pai. Eu sei que é arrogância, né? Nossa, dizer, que tem que perdoar um pai, né? Mas foi um caminho que eu decidi fazer. Olhei para ele e pensei, né? Eu tenho essa grande dificuldade. Por que eu tenho isso? Por conta disso, disso, disso. E isso tinha a ver com meu pai. E eu voltei lá e olhei para ele e pensei, ele fez o que ele podia, né? Ele fez o que ele podia, ele não podia fazer mais do que ele fez. Por quê? Porque se eu hoje tenho adversidades
e não consigo superá-las, porque que ele, que tinha menos condição, né? Hoje eu sempre falo, nós somos privilegiados, gente, porque a gente tem um livro para ler, porque a gente tem condição de ver um programa, a gente tem condição de ver uma live, a gente tem uma condição de tantas coisas que nossos pais não tiveram. Né? Então muitas vezes as atitudes deles já vêm do que? De dores emocionais dos próprios pais, né? Agora, o que a gente tem que fazer é olhar para isso de uma forma diferente, né? Olhar para isso tendo um olhar não de pena, sabe? Mas olhando para aquela criatura e deixando ela ser imperfeita, assim como a gente é. Porque hoje eu digo para vocês, todas as vezes que eu julgo, critico ou tenho pena de um dos meus pais, a vida fica me trazendo sempre as mesmas coisas, né? No qual eu olho e penso, cara, sabe quando vai duplicando? Alguém tem que cortar isso, corte você, sabe? Comece com você, né? E ontem, fazendo o curso do Andrei, ele disse, às vezes a gente tem que ter peso na consciência. E o que é peso na consciência? Peso na consciência é não seguir as pessoas do nosso sistêmico, né? Se a tua família vem só do sofrimento, você não precisa. Você pode sair disso, sabe? Não precisa seguir. E foi isso que eu pensei. Minha bisavó, minha avó, minha mãe, todo mundo veio do sofrimento. Nada, elas fizeram o que elas podiam. Pra época, era o que podiam. Ai, porque coitado, passava o trabalho e não sei o quê. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Tá? E a gente só tem que olhar para aquilo com grandeza. Se fosse nós, a gente aguentaria? Não, então pronto, beleza. Eu sei que não é tão fácil, não é tão simples, por quê? Porque tem pessoas que passaram por abandono de pai, tem pessoas que passaram por maus tratos, tem pessoas que passaram por abuso, né? Mas olha para isso de um jeito, sabe como? Tudo certo, era deles, não era comigo, né? A dor deles. E aí eles despejavam em cima da gente. Eu sei que não é fácil, mas você vai ter que fazer um caminho. Você quer parar de sofrer? Quer parar de ter tristeza? Então comece. Todos os dias vai pro banho. Isso é o que eu faço, tá? Eu tô com esses probleminhas aqui na ponta dos meus dedos. Todos os dias eu vou, fecho meus olhos embaixo do chuveiro e penso, universo, o que é que eu não tô vendo ainda? O que é que eu tenho que ver para curar esses meus dedos, né? Eu sei o que significa cada dedo desse. Relacionamento, raiva e dizer o que tem que ser feito. E do lado direito, tudo do lado masculino. Já deu pra notar, né? Problema com o pai, relacionamento, tudo mais ou menos igual, tá? E aí eu vou pra baixo do chuveiro e eu falo, universo, eu deixo a água cair no ombro e eu fico imaginando um caldo preto saindo e que eu me limpe de tudo isso e que isso vá embora, que eu consiga ver o que o universo tá querendo me dizer para que eu me transforme. Porque é assim que a gente cura as doenças, gente. Se tem alguém que tem uma doença grave e se cura, é por quê? Porque ela mudou o painel mental dela. Então a gente pode qualquer coisa. Se a sua vida tá cheia de tristeza, olhe para isso, perdoe aquela criatura, tá? Porque o perdoar é bom para quem? Pra gente e não pro outro. Isso é problema deles, o que eles vão fazer, e vão ter que responder por isso, né? E todo mundo tem, sabe que a consciência pesada de ter feito certas coisas, pronto, mas eu tenho que procurar o caminho da felicidade, né? A gente vai estar falando também no mês de agosto sobre os sentimentos positivos. Hoje foi só os negativos, né? Então a raiva, a inveja, a tristeza, o medo, a culpa também a gente falou no mês passado, né? Que foi a segunda live sobre culpa e rancor. Como que eu faço para me libertar da culpa? Né? E nessa live eu ensinei direitinho qual o passo a passo pra gente se libertar da culpa. Então, eu sei que nada é fácil, tá? Não pense que eu menosprezo os sentimentos de vocês, não, muito pelo contrário. Eu sei que teve gente, né? Eu tô fazendo um curso também de arquétipos, né? E aí eu olho e eu penso assim, eu sempre fui a que cuidava, né? E eu tenho pessoas que estão à minha volta que são o arquétipo do herói, que são aquelas pessoas que enfrentam o mundo, que vão, né? E eu sempre fui a pessoa que era de cuidar, né? Só que eu cuidava muito dos outros e não cuidava de mim, né? Então, isso também é uma forma do que? De boicote a si mesmo, acha que não tem o merecimento. Então esse mês de agosto, a gente vai estar falando sobre tudo isso, sabe? Como a gente pode estar
transformando todos esses sentimentos e como a gente pode cuidar mais da pessoa mais importante da face da terra que somos nós. Eu sempre falo, sabe? Quando você tá bem, tudo à sua volta tá bem. Então, quando eu tô mal, tudo à minha volta tá mal, tá? Isso, vai ficar gravado essas lives, tá bom? E depois você pode estar encaminhando para alguém que você acha que vai ser bom escutar, né? Porque o que tem de gente que se chicoteia, oh meu Deus do céu, né? Então, gente, olha, eu não vou me delongar mais, porque às vezes quando a pessoa olha assim, e 1 hora de live, Deus me livre, né? Para escutar, né? Então, vamos acabar por aqui, também porque senão eu entro da próxima live, né? Que a gente vai estar falando sobre o que fazer com esses sentimentos. Aí eu vou dar um passo a passo, como eu me livro da culpa, da tristeza, da raiva. Eu já falei um pouco aqui, né? Mas a gente vai falar um pouco mais, tá? E também vamos falar quais os sentimentos que a gente identifica, de que forma a gente identifica, sabe? E aí eu vou dar um questionáriozinho para você começar a responder, então traga caneta e papel na próxima live, tá bom? E olha, saia daqui hoje pensando, começa a decretar para você, sabe? Que a partir de hoje a minha vida vai ser diferente, né? Então mantre isso. Hoje eu e a minha amiga conversando e ela falou, nossa, Eliane, é isso que eu vou fazer. Eu vou começar a mantrar. Quando a minha mãe começar a falar e me irritar, eu já vou começar a mantrar a frase que você me deu, né? Então faça isso, gente. Vá tomar banho, quando você tiver com muitos pensamentos, vá para baixo do chuveiro, sabe? Deixa a água cair e aquilo ali, faça uma oração, entre em conectividade. Todo mundo tem anjo da guarda e ele quer muitas vezes nos ajudar, mas a gente, infelizmente, a gente sai do padrão, né, vibracional por conta da nossa mente e a gente para de receber. Então, vamos se conectar hoje, tá? E não se esqueça, quando for dormir, fale 5 coisas boas sobre você, tá? É a sua tarefa de casa, tá? Quinta-feira que vem eu vou perguntar como é que você foi, tá bom? E aí você vai escrever aqui as 5 coisas boas, tá? E se você não conseguir reconhecer as 5 coisas boas que você tem, peça para alguém, tá? Para alguém tá falando, e porque as pessoas que convivem com a gente, elas muitas vezes nos enxergam muito melhor do que nós, tá bom? Ó, um beijão bem grande. Quem entrou agora, vai lá, começa a assistir, porque eu já vou salvar, tá bom? Olha, muito obrigado. Eu sempre agradeço muito a Deus quando acaba uma live, porque eu sempre digo que todas as vezes que eu falo, quem me conhece sabe que eu sou chorona, né? Não tem jeito, porque eu sou muito emotiva. E todas as vezes que eu falo, o primeiro ouvido a escutar é o meu, né? Então eu sou muito grata porque toda essa oportunidade que eu tenho toda quinta-feira é isso. É eu falar, o meu ouvido escuta e o meu cérebro vai se modificando. Um beijo, viu, gente? Um beijão mesmo. Olha, fique com Deus e um ótimo finalzinho de semana para todo mundo. E a gente se encontra aqui na quinta-feira que vem, tá? Beijo.